Saludos, 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 hermosos y hermosas. ¿Qué tal? Hola. Vamos a empezar entonces. Tudo que nos fastiga, las gilipollas, lo tengo assim bien claro. Por lo tanto, a ver, vamos a la mala leche. Entonces, sancionada a lei que permite internar à força. Enquanto este governo desgovernado com interesses alienígenas de uma multipolaridade proposital para equivocar, para confundir, para desviar. Enquanto de um lado as pessoas defensoras do meu presidente, ó glória, tratam da questão das medidas relativas ao posicionamento do meu presidente, ó glória, em relação a regras, a leis de trânsito, cinto, pontuação, multas, cadeirinha, exame toxicológico, etc, etc. Enquanto tais pessoas aclamam isto, dizendo que o presidente é ultraliberal ao ponto de permitir e fazer com que o ser humano aprenda e tenha a responsabilidade, Por outro lado, sancionada a lei que permite a internação à força. Isto não é chamada a responsabilidade, como, por exemplo, dizem nas modificações nas leis de trânsito. Porque, por exemplo, neste caso, caros fãs, seguidores, podem colocar qualquer pessoa que não seja benquista pelo sistema bolsonareco, bolsolixo, e dizer que a mesma deve ser internada, por exemplo. Nem precisa de presídio, uma mera internação. Afinal, vivemos em tempos que, nesses tempos, tudo é mais que possível. O mais improvável é o mais possível e provável. Ratinho, o cara que ganha no mínimo 3 milhões de salário, sem contar todas as outras atividades, aquele cara que está devendo previdência pra caramba, com um café no bule, por exemplo, ele foi contratado, um dos contratados, para fazer campanha pela reforma da Previdência. É o nosso dinheiro sendo usado contra nós mesmos. E ele faturou quase 300 mil para entrevistar o meu presidente, ó glória. Todo esse povo que está aí, se é que podemos chamar isso de povo, toda essa cúpula, cópula, crápula, capeta, sabe-se lá, que está aí neste coma governo, são todas pessoas contratadas, orquestradas para depredar a nação. São predadores do povo brasileiro, dos direitos do povo brasileiro, da soberania. São predadores de tudo aquilo que não interessa àqueles a quem servem. São agentes alienígenas aqui nesta terra, cuja bandeira
não pertence a esse grupelho que cospe na nacionalidade, que não está nem aí para a nacionalidade. Nós, brasileiros, sim. Pátria amada Brasil, sim. E não pátria amada Estados Unidos. E não pátria amada dinheiro. E não pátria amada poder. Então, a agenda, como já temos diversas vezes rebatido no mesmo tempo, é esmagar, matar, destruir, é depredar e predar, é predação, depredação. Não se pode sair por aí privatizando tudo aquilo que foi construído através de lei por políticos eleitos pelo povo, apenas assim, com estalar de dedos, como nós veremos que o STF, pactuado com o governo e com o Congresso Nacional, ou seja, totalmente, no mínimo, suspeição total. Depois que entrou o Bolsonaro e toda a festança dos agrotóxicos, para quem não leu, toda e qualquer doença epidêmica, por exemplo, como o sarampo, que está dando, ela é fruto do uso demasiado de agrotóxicos, como dengue e febre amarela, também produzidas pelo desequilíbrio no meio ambiente. E a Amazônia, após o governo de meu presidente, ó glória, do Jair, a Amazônia tem perdido no mínimo 2 campos de futebol por minuto. Vocês têm noção do que é isto? Não, não é? Não devem ter. A Terra é plana. Então, pega um big telescópio, de onde você estiver, aponta lá para o Nepal, que eu vou para lá ficar dando adeuzinho para você, ok? A Terra é plana, sem problema, você vai me ver sem qualquer problema, já que ela não tem qualquer curvatura. Só não sei se a gente está no lado A, no lado B, se o disco está vertical, se o disco está quebrado. Enfim, deixa isso para lá. Novamente, meu presidente, oh glória, após dizeres de Edir Macedo, aquele santo homem, e de Malafaia, ele voltou a dizer que ele é um milagre e que está em missão de Deus. Corrijamos para D minúsculo. Esse fundamentalismo, essa gente translocada, fanatizada, surtada messianicamente. Esses ditadores, sempre hipócritas, invocando Deus como patrocinador de sua ascensão. Seu Deus é outro. Quem patrocinou você foi outro. Meu presidente, ó glória. Infelizmente, há muitos deuses com D minúsculo aqui, por essas bandas dessa terra plana. E também falou que seus ministros são enviados de Deus. Certamente, Deus é minúsculo. Haja vista a qualidade ética, moral, cristã destas pessoas. Volta a falar da facada em Juiz de Fora. Haja sacorrilipóias. Vocês perceberam bem que mudou o tom das coisas mudaram após aquele incidente do Vilas Boas e todos aqueles movimentos extremistas. Tanto que as investigações do Frávio perderam espaço.
na mídia. Era isto que interessava. Afinal, as notícias foram veiculadas e todas as notícias estão sendo veiculadas com autorização prévia, porque nós estamos sob ditadura, sob nazismo. Fravinho tá off, mesmo também tendo empregado fantasmas na Alerj. São pessoas como são escolhidos de deuses de alta cretinidade e não mediunidade. Contratou pessoas que sequer tiveram crachá e nunca pisaram lá. Meu presidente, ó Glória, também falou por aí que ele não entendia nada de economia. Ora, se tu não entendesses de economia, tu eras um pobre lascado, mas tu és milionário. Pelo menos o declarado sabe-se lá o que mais, não é? Então é um grande entendedor, sim, de economia e de política, tanto que está nela há mais de 30 anos, faturando e bilionarizando-se. A economia está tão boa e vai ficar melhor ainda após o trâmite da emenda constitucional 006/19/666. Seria melhor. A população de baixa renda já está atolada em dívidas com cheque especial. A coisa vai ficar pior do que estava. Estava que arde, vai ficar muito pior. Ah, mas não passada. A reforma da Previdência é para o Brasil necessita, senão ele vai para o buraco. Errado. Quem está pondo o Brasil no buraco? Esta trupe, principalmente, e os governos anteriores que já fizeram muito bem a sua parte. E este está sendo um primor em excelência. Está destruindo, desconstruindo, desmantelando o país. Não vai sobrar nada. Lá nas terras santas, Israel, não é? A terra santa. Então, o país santo continua em guerra santa, cuspindo fogo, criando um inferno, atacando não apenas Palestina e matando crianças, mas também atacando a Síria novamente, e o fez 2 vezes em apenas uma semana. Construção corta 75% de previsão de empregos. E com relação a concursos públicos, o vovô de Chicago declarou, o Paul Guedes declarou que não vai haver concurso público porque já existem servidores demais. O negócio dele é acabar com tudo. Vender, não, dar tudo. De preferência, sabe-se lá o que vem por debaixo de tais negociações, ou seriam negociatas. Los berinches fastigan. Órale, es que lo tengo claro, o projeto é destruir o Brasil e o povo, diga-se a maioria do povo, exatamente aqueles não privilegiados. Esto lo tengo assim bem claro mesmo. Mas, segundo meu presidente a Glória, esse desemprego é tudo culpa de mão de obra desqualificada. Mas é isso mesmo que eles querem construir. É isso mesmo que eles querem fazer do povo brasileiro. Porque, afinal, tudo bem orquestradinho, apesar de parecer não. Por exemplo,
enquanto o ministro da Justiça, o Ruga Conge, enquanto ele dá licença para matar, o meu presidente Glória entrega armas para que isso se realize. Também entrega outro tipo de arma para que isso se realize, que são os veículos. Se a coisa já é feia, com todas essas diretrizes e esses limites legais, imagine sem. Isto nos leva a pensar que é um projeto também para que o povo se mate. Já é uma ajuda boa. Parte do povo se matando no trânsito. Assim, esses não precisam ser mortos. Cierto? Compreendes? E agora, com a possibilidade de rompimento de novas barreiras e com todo esse controle que está sendo feito, tantos centímetros todo dia de deslocamento, imagine isto acontecendo lá em Brumadinho durante dias ou meses e ninguém nem aí, e foram mais de 300 mortos e acabou com boa parte do meio ambiente daquela região, inclusive chegou ao Rio São Francisco. Prejuízo imensurável, haja vista não apenas as mortes das pessoas, dos animais, da vegetação, do solo, do subsolo, das águas, mas todas as doenças provocadas por este desequilíbrio. Mas quem liga? Afinal, meu presidente Glória é um milagre, é o escolhido de Deus para acabar com o Brasil e com a nação brasileira, o que tem feito juntamente com seus parças, sua equipe, de maneira eficaz. Em Barão de Cocais, as medições sendo feitas, em Brumadinho, os deslocamentos havidos e nada feito. Durante meses, hermosos e hermosas. Salvo engano, desde o ano anterior já apresentavam relatórios falando sobre tragédia anunciada que deveria ter sido evitada. Observamos que lá em Mariana, acontecido há mais de 3 anos atrás, as providências até agora são praticamente inócuas. O STF, que através do Dias Toffoli, seu presidente, como se tivessem dado uma procuração para o mesmo, pactuou juntamente com meu presidente Glória, com Alcolumbre, o presidente do Senado, com Rodrigo Maia, o cara que quer a reforma da Previdência para ontem, se reuniram e fizeram um pacto. Isto acabou com toda a base estrutural democrática da divisão tripartite de poderes independentes e harmoniosos. STF não é órgão político para estar fazendo acordo. STF é o mantenedor, o garantidor da Constituição, que dizem não existir mais. Ora, se não existe, estão baseando seus julgamentos em quê? Suas decisões em quê? No que estão mandando fazer? Então, hoje, o STF votou a favor da desnecessidade de aprovação pelo Congresso Nacional para a venda de subsidiárias estatais. Empresas criadas por lei, patrimônio da nação brasileira, tudo aqui foi criado, aqui não em todos os estados, em todos os municípios, foi criado com o nosso dinheiro e é nosso. Não pode ser vendido assim,
não pode. O que foi criado por lei só pode ser privatizado por lei e por licitação regulada por lei. Mas não, STF sempre soubemos, mas agora está tudo bem claro. Aliás, os seguidores, fãs que tem o pastor Bolsonaro como líder devem estar felizes com o STF, não? Que agora está fazendo o joguinho deles. Acabou até com a questão da investigação de fake news, contudo, está tudo muito bem orquestradinho, bonitinho, para que aconteça a reforma da Previdência, para afundar de vez todo o país e fortalecer cada vez mais os banqueiros, os especuladores, os rentistas, etc, etc, etc. Esquerigasco, sim, estão esmagando, matando e destruindo, predando e depredando o país e o povo brasileiro. Na contramão, e diga-se, na contramão de uma maneira lícita, legal, o Papa criticou contundentemente operações como a Lava Jato, produzidas por interesses que querem tão somente acabar com a soberania de muitos países, aumentar o poderio de certo país e, através do lawfare, colocando todas as democracias em perigo, em risco sério. Por incrível que pareça, Israel é tão surreal quanto o Brasil, porque o Netanyahu, ele assumiu o Ministério da Justiça em Israel, primeiro-ministro que tem sobre suas costas acusações de corrupção e que é craque em fake news, alocou a pasta da Justiça para si mesmo. Vai alocar todas as pastas. Os suecos estão boicotando os produtos agrícolas brasileiros pela farra de quê? Dos agrotóxicos. O Ministério Público Federal afirmou uma coisa que não é novidade para quem tem algum discernimento, que a reforma da Previdência é inconstitucional e, além disso, é a morte da aposentadoria. Não se poderia esperar outra postura de pessoas como o meu presidente Oglória e todos que estão ao redor dele. Meu presidente Oglória defendeu o MC Reaça, não estando nem aí para a vítima que foi espancada pelo mesmo e se encontra hospitalizada. E também, obviamente, já que creio que foi no mês de maio, recebeu pessoalmente o pai do Neymar, aqui e acolá, recebeu o pai juntamente com o Paulo Guedes e com o presidente da Receita Federal, já que sonegadores fiscais renitentes estavam com bens constritados, coisinhas simples como helicópteros, iates, empresas, obviamente tudo liberado. Eles estavam devendo na base de 70 milhões de sonegação. Quem paga imposto é só pobre, rico não. E não poderia ser diferente, já que meu presidente Oglória é um misógino. E agora, cortina de fumaça, só se fala no caso Neymar lá, aqui, ali, acolá, lá, Neymar lá, aqui, ali, acolá. Inclusive, que coisa, ele sofreu uma lesão logo no início do jogo. Marco Aurélio, ministro do STF, ele declarou que a relação de Toffoli com Bolsonaro e Rodrigo Maia e Alcolumbre fez mudar a pauta do STF. Prova cabal de que acabou tudo. Nazismo puro, ditadura pura, orquestração total, sem qualquer independência entre os poderes. Todos emanam dos Estados Unidos e, em nome dos Estados Unidos e daqueles que estão por trás dos Estados Unidos,
exercido. Compreendes, cierto? E crees que não passa nada? A ver, a continuar. Sujeito tão velho, mas vamos repetir. Nova auditoria aponta indícios de fraude em fundos geridos por Paulo Guedes. Daí, imenso interesse dessa gente na reforma da Previdência. O Brasil se prepara para participar de exercício militar organizado pelos Estados Unidos. Exército. Vamos jogar dinheiro fora. Afinal, dinheiro é o que não falta. Para tudo que seja do interesse deles, inclusive os carros blindados, adquiridos pelo meu presidente Glória agora. Blindados, carrões caríssimos. Dinheiro só falta para o povo, para os aposentados, para os necessitados. Com certeza tu achas que isso é fake news. Duvidas? Fake news é o que a gente vê. Este governo, meu presidente, Glória, é viciado em fake news. Você vê cada notícia que você fica se perguntando como podem acreditar nisto. Que tipo de mecanismo cerebral estas pessoas desenvolveram? Como elas raciocinam? Isto eu não sei. Devem raciocinar de algum outro ponto de vista ou com algum outro interesse? Não sei. Ou simplesmente falta-lhes a capacidade de raciocinar e só são meros repetidores. Não vou noticiar aqui nada sobre o caso Neymar lá, aqui, ali, acolá, Neymar lá. Mas vou voltar novamente à questão lá de Angra dos Reis, de Cancún. Os repórteres deveriam ser independentes e investigarem as razões para tal. Quantas propriedades certas pessoas teriam por essas áreas? Em risco, todo o meio ambiente. Aliás, o Ricardinho, o desmeio ambiente, o anti-meio ambiente, foi vaiado. E agora, em relação a Cancún, onde ele foi multado e 7 anos depois exonerou o agente que estava cumprindo estritamente o seu dever, ele quer acabar com a reserva que impede a extinção das tartarugas marinhas, do boto cinza, do cavalo marinho e tantas outras flora e fauna. Quer transformar aquilo num lugar altamente lucrativo, fazendo estratosfericamente crescer o valor dos terrenos, dos imóveis, dos empreendimentos por lá. Quem será que investiu por lá? A gente já tem uma ideia, por exemplo, aquele vizinho do Bolsonaro que foi preso suspeito de matar a Marielle e o motorista, tem casa aqui nessa região, mansão. Também deve ter Bolsonaro, quem sabe, não sei, não sou jornalista, só estou apenas dizendo que seria uma boa reportagem. Mas, como todos estamos sendo vitimados pela censura, só passa na TV aquilo que interessa ao governo e que ele dá o carimbo de autorizado. Não dá mais para assistir TV aberta, nem muitos canais aqui da internet, porque não se tem a mínima paciência e nem estômago para ouvir tanta hipocrisia, mentira, babação. Hoje, falando com pessoas por aí, não estão nem sabendo da manifestação do dia 14 de junho. É isto aí. Será que vai haver mesmo greve geral? E o meu presidente Glória, que precisa de tradução para compreender o espanhol, ele, se achando o Trump da América Latina, da América Latina, se meteu nas eleições da Argentina. Cierto? Por supuesto. Por lo tanto, ele declarou que o Brasil quer ser um parceiro nesta aliança, não só na economia, mas com o objetivo maior, que é a liberdade. Que liberdade? A liberdade da ditadura, a liberdade que não existe, liberdade para eles.
cativeiro pra gente, censura pra gente, mortalidade pra gente, patrulhamento pra gente, truculência pra gente, tiros pra gente, impostos pra gente, fim da aposentadoria pra gente, e alertou para o perigo do surgimento de novas Venezuelas. Que absurdo, que fake news, que ridículo. Ele falou para os argentinos votarem com responsabilidade nas eleições presidenciais de outubro. Muita razão e menos emoção. Melhor dizer, muita fake news e nenhuma verdade. Vamos doutrinar o povo para que os supra-direitistas acabem com tudo. E ameaçando, dizendo que o Brasil quer continuar parceiro da Argentina, caso o povo vote com a razão. Tá ok? Continuando o esculacho, como ele mesmo fala, conclamo ao povo argentino que Deus abençoe a todos eles, porque terão pela frente eleições e todos têm que ter, assim como no Brasil, grande parte dos eleitores teve muita responsabilidade. Eu substituo por muita burrice, muito ódio implantado, muita fake news, muita cabeça feita, muita robotização, muitas estratégias para decidir o futuro da Argentina. Dios, por lo tanto no me fastigues más. La neta es esta, la mala leche espalhada, nada de novo no reino do bolso lixo, sequer se vê nacionalismo nos militares. Imagina a cristandade nos evangélicos que apoiam Bolsonaro. Final de semana tá aí, hoje é sexta-feira, tudo depende de suas escolhas ou não, sei lá. O que passa, apenas observo e me expresso, sem demagogias. Meu compromisso é apenas com os meus princípios, com os meus valores, com o meu caráter, não ser replicadora de conteúdos que não são meus, ostentar nas redes sociais aquilo que não sou eu. Não tenho esses compromissos, mas conheço muitos que vivem apenas disso. Sexta-feira, faça o que você achar que deve fazer e o que bem entender. É o que eu farei. Entonces esto, hermosos e hermosas. O desejo de paz sempre, sempre, sempre presente. Bom final de semana. Saludos, Brasil! Nós somos os verdadeiros patriotas, que não estamos aqui para destruir nem o país, nem a nação. Pela democracia, pela soberania, pela igualdade, pela isonomia, pela solidariedade, pela harmonia, pela independência de poderes, pela justiça, pela ética, pela honestidade, pelo caráter. Saludos, Brasil! Saludos, hermosos e hermosas. Hasta luego. Hasta segunda-feira. Vale? Venga, agur. A ver, agur, a ver. Me voy.